Amado, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Vamos lá para uma leitura. Eu espero que vocês estejam bem, sejam ótimos. Primeira opção, cavalo marinho. Segunda opção, esse maravilhoso anjo. Terceira opção, árvore. Quarta opção, rosa. Rosa azul. Então, primeira opção, cavalo marinho. Segunda opção, esse anjo. Terceira opção, árvore. Quarta opção, rosa azul. Espero que estejam bem, que a graça de Deus os cubra e os vista com manto de proteção divina e de amor e de oportunidades, né? Porque em tudo dependemos da presença divina, do eu sou, do meu amado anjo Elemiá. Proteja, traga proteção psíquica, todo o espaço de limpeza mental, limpeza emocional, limpeza energética, todo centro de transformação que seja possível alcançar. Que sejamos libertos das prisões, das coisas ruins que nos acontecem, para que nós possamos alcançar, abrir as asas e voar bem alto. É o que eu desejo para todos. Muitas vezes ficamos presos nas coisas ruins que nos acontecem. O texto literal desse arcano, ele fala, né, preso nas ruínas. Mas aqui me vem muito, sempre vem essa frase, preso nas coisas ruins, que nos limitam muitas vezes, nas questões dos relacionamentos kármicos, nas dinâmicas, né, de trocas, e que eventualmente nos trazem desafios tão grandes e que acabam nos limitando em algum espaço, trazendo bloqueio, trazendo um centro de uma marca muito profunda na alma, assinatura energética, e que seja difícil renascer. Essa leitura ela fala sobre renascimento, sobre um tempo de paz, sobre um tempo de descanso necessário, sobre um tempo de transmutação e de transformação, bem amado Cristo Miguel traz para o seu coração, para a sua alma, para os seus fundamentos, para a profundeza do seu ser, para que a beleza emane novamente, para que o amor vença, para que crie raízes, todo o espaço de troca genuína, equilibrada, novas transformações, novas oportunidades, um tempo de colheita, onde exige trabalho, sim, mas que você receberá muito auxílio divino. É o guerreiro da paz e do amor, que vai trazer respostas, que vai trazer revelações, que vai comandar toda uma nova forma de estar no mundo, de trazer as intuições superiores, de revelar nas suas meditações, de trazer limpezas, a clarificação que você deseja, o caminho para a abundância que eventualmente parece difícil. E aqui uma abundância que vai muito além das coisas da matéria. Porque muitas vezes o que a gente precisa é abundância de paz, abundância de amor, abundância de carinho, abundância de segurança, conforto, conforto divino, para todas as coisas que nos sucedem. Então, para tudo aquilo que vem te sucedido, vida após vida, encarnação após encarnação, que esse Miguel fala, eis-me aqui, eu te ajudarei, trarei conforto para ti, criarei caminhos novos, serei a sua estrutura, te ensinarei a criar raízes profundas, a estabelecer novas bases de prosperidade. Aquilo que não funcionou, os planos em conjunto que nós tivemos, os seus planos individuais que não funcionaram, aquilo que deu errado, eu vou te ensinar a voar como a águia, sobre toda a densidade, sobre tudo aquilo que vai ficar no passado, sobre os odres derramados, sobre o vinho derramado, sobre a água derramada, sobre tudo aquilo que foi derramado. Esse espaço de lealdade. A confusão, a depressão, a tristeza, a falta de estabilidade, as decepções. Eu te ajudaria a superar as decepções. É um tempo de cura, essencialmente. É um tempo de recolhimento,
É um tempo de clareza. É um tempo que você receberá asas para se elevar sobre o mar de confusão que se tornou essa encarnação, ou que se tornou em algum determinado momento. É um espaço de cura emocional muito profunda. Estarei trabalhando nos desdobramentos dos seus sonhos. Estarei trabalhando na sua energia. Um espaço de restauração muito profundo. De guiança. As orbes de luz. Para que você possa renascer. Te mostrarei o que é lealdade. Apenas se abra. Apenas se abra para um novo tempo. Eu te ajudarei a superar toda a tristeza, toda a dificuldade. Eventualmente, todo o cansaço, toda a exaustão. Trarei clareza e inícios novos, que não sejam perturbadores no olho do furacão, que eventualmente você tem passado ou passou. É um tempo de superar um ciclo de dificuldade muito intenso, onde a sua perseverança foi testada ou será testada até o fim. Muita energia de força para novos caminhos, o criador de caminhos, muita abertura de caminhos aqui. Um espaço de renascimento, de cura, de desabrochar. Existe aqui uma sabedoria no dar e no receber. Existe aqui todo para alguns, uma transcendência de um espaço de egocentrismo muito grande. Para outros, todo o centro de excesso de doação. Os dois extremos aqui. Trarei visões em sonhos ou nos seus estados intuitivos de desdobramento, nos seus rituais. Trarei compreensões. Eu aparecerei para poder organizar tudo, organizar a bagunça. Te ajudar a superar muitas coisas. A manifestação de sonhos, os dons do Espírito Santo de Deus, né? A superação de algum relacionamento que deu errado, de algumas dinâmicas de dificuldade que venham de relacionamentos, tá? Que não são necessariamente afetivos, pode ser familiares, amizades, negócios. Aqui é relacionamento em geral, problemas que envolveram parcerias e dinâmicas que pareceram confiáveis por um momento e que depois se revelaram funestas, difíceis, desleais. É um tempo para desfrutar da minha lealdade. Então, se o humano ele não é capaz de ser leal e de retribuir, eu sou capaz de ser leal e de retribuir todo o espaço daquilo que você precisa, de colo, de cuidado, de afeto. É um tempo de conexões afetivas, de abertura de caminhos no amor, de o amor em algum aspecto, né, encarnado ou não, material ou não, te trazer amor para sua vida, seja no sonho, de trazer esperança, de trazer o carinho, o apoio, o conforto que você necessita, a proteção que você necessita, de suprir carências em algum aspecto, independente de quem tem um amor ou não, de um grande aprendizado, de um refinamento, seja de dom, seja de uma forma de estar no mundo, seja de uma forma de se conectar com as pessoas. É um tempo que exige bastante reflexão sobre aquilo que falta, sobre aquilo que é o excesso, sobre todo centro de desequilíbrio. Pede para Ariel trazer revelação divina. É um tempo de impulsos mágicos que culminem na manifestação de amor, da união do sagrado com o profano, da união de caminhos, da união de pessoas, da união de propósitos. É um tempo de atuação muito forte de CRA. De uma Bel, de uma El, na criação de relacionamentos sólidos, trazer coisas, pessoas, situações que te tratem de uma forma delicada, carinhosa, porque é o que você precisa, que possam ser leais. Então, todo espaço de deslealdade que quiser deixar o seu campo, vai, porque o que vem é para ficar, precisa ser recíproco, uma via de mão dupla. Construir todo um espaço de amor, de adoração, no sentido de ser capaz de trilhar caminhos, ser capaz de estar ao seu lado, né? E assim como você tem estado ao meu lado, tem escolhido isso,
Porque não é sobre apenas um tempo, pessoas que desfrutem daquilo que você tem a oferecer e que não possa acrescentar. Então, todo esse espaço de desequilíbrio eu vou cortar da tua vida, é o que o Miguel fala. Tá? É um tempo de novas bases de cura, que é o seu bem-amado anjo de guarda, ou bem-amado Cristo Miguel, que vai te ajudar a superar obstáculos, estados emocionais, percepções, uma visão que seja ilimitada, que seja limitada, condicionada. Te trarei uma perspectiva muito maior. Te trarei a conexão com seus próprios eu superiores, eu multidimensionais em algum aspecto. Espaço de cura, movimentarei energias. É uma necessidade de chorar muito, de colocar para fora tudo aquilo que tem trazido peso emocional. É um tempo de libertar o peso emocional. É um tempo de construir no hoje as bases para o seu futuro, de lançar curiosidade, de desenvolver uma força, uma nova energia que lhe permita buscar novos rumos, desenvolver novos interesses, estabelecer novos planos, conhecer novos caminhos. Mesmo que as coisas elas tenham sido desafiadoras, o que esse Miguel fala. É o amor que vai te levar para novos, é a resiliência. Tá? Muita coragem, muita fidelidade, muita energia aqui no espaço de resiliência mesmo, que eu estarei derramando sobre você. Muito amor, muita proteção, muito cuidado, aquilo que te faltou. É um tempo de muita cura do feminino sagrado. É um tempo de muita libertação, de transformação, de coisas que você não tinha com quem contar. Não tinha com quem falar. Todo espaço de sobrevivência. Não é porque aqueles que são chamados à minha tribo, eu não vou permitir que vivam em estado de sobrevivência. É um tempo de buscar, seja em oração, seja em meditação, seja ritual. Buscar a minha face. Porque o guerreiro da paz e do amor é o que vai trazer todas as intuições, todas as percepções, toda a transformação. Para que você ocupe o seu lugar no mundo, para que você adquira conhecimento, para que você estabeleça a sua maestria, para que você se conecte com suas partes multidimensionais. Para que você conseguisse superar todo o senso de desonra, transmutar, transcender. Para que haja um novo início, para que haja a cura das águas, o Mabel, para que haja a cura de traumas e bloqueios emocionais, Arcanjo Chamuel e Caridade. Tem muita cura dos arcanjos do Senhor, trabalha muito com as frequências dos arcanjos do Senhor. As frequências angelicais tem lá na minha playlist, a invocação dos arcanjos. Porque existe muito um estado de emergência na sua vida, na vida planetária, que é essa conexão que vai desenvolver todos novos planos para que você se liberte de estados e espaços de dor, alguns de desespero, questões bem densas, tá? Que envolvem suicídio para alguns familiares, questões de pessoas com depressão no estado bem avançado. É um tempo de trazer força para superar obstáculos, para caminhar. É um tempo de grande transformação, de morte e renascimento, de uma grande regeneração, de uma grande quebra de ego, de uma grande transformação, onde os anjos podem te ajudar e irão te ajudar caso você queira e aceite. Eis-me aqui, eu te ajudarei. Se não existe ninguém encarnado disposto a te ajudar ou que tenha condições de oferecer algo, eu tenho tudo. Te ajudar a superar o passado. De te ajudar a superar as decepções, superar todo um cenário. A trazer equilíbrio. A trazer a ordem divina para o seu centro, para a sua vida. A transformar todo obstáculo, tudo aquilo que significa retrocesso. Porque existiu retrocesso, e muito. Tá? É a sua dedicação, é a sua flexibilidade,
É esse se abrir para novos cenários, esse buscar soluções, é esse entender que você pode receber ajuda, que nada precisa ser igual, que o ontem não precisa ser igual ao amanhã, ou melhor, que o amanhã não precisa ser igual ao ontem. Que hoje pode trazer uma nova semente de um novo programa da alma que possa rodar no seu sistema. Um novo programa emocional, peça e receberás. Se conecte, busque e acharás. Que eu possa ser estrutura, inverter a polaridade de toda estrutura, desestrutura que exista, que tenha ocorrido, todo o abalo, as escolhas que não se mostraram confiáveis. E eu te peço perdão por muitas vezes te levar para os caminhos que você tenha se ferido também. É um tempo de estabelecer um compromisso muito forte com a fé, com a confiança, com a virtude, com a disciplina, com a tolerância, com a compaixão. Entendendo que existe retorno kármico, existem questões muito além do que você encarnado é capaz de compreender. Existem dinâmicas muito mais profundas. Com um olhar mais elevado, traria respostas, mas as respostas num centro intelectual e racional, elas não acalmam as tempestades violentas que assolam o seu coração, os ventos uivantes, seja depressão, seja dificuldade de algum nível, seja instabilidade emocional ou material ou financeira, tudo aquilo que esteja produzindo medo, ou tudo aquilo que esteja escondido, né, que significa a manifestação da sombra. E mesmo que seja sua própria sombra, né, quando tá difícil, chame a luz. Chame a luz para te salvar, os guerreiros da luz e do amor. Quanto mais você se render a mim, eu te ajudarei. Quanto mais você me buscar, tu me encontrarás. Quanto mais violentas as ondas do mar arrebentarem sobre o seu barquinho e que a sua embarcação ameaçar afundar, mas eu te trarei o socorro, aparecerei nem que seja no último minuto. Eu nunca te abandono, eu nunca te abandonarei, eu nunca te abandonei. Tem muitas lágrimas que precisam ser derramadas. Tem muita cura que pode ser processada e que será processada. Muita abertura emocional, muita abertura consciencial. É apenas a rendição, superação de uniões, de relações dolorosas, de perdas. Um novo cenário será construído por mim, desde que você se renda e trabalhe a aceitação, a transmutação. Resumindo, faça a sua parte. Porque eu só posso fazer a mim e eu vou fazer. Desde que você escolha confiar em mim. Ainda que as coisas sejam difíceis. Ainda que você não veja caminho. Muita clarificação virá. Busque purificação com Mãe Maria. Purificação emocional. Um espaço de integridade na sua confiança. No restabelecimento da sua confiança. Seja nas pessoas, seja em Deus, seja em si mesmo. Todo abalo faça parte do passado, que o novo cenário de muita luz e de muito amor possa emergir depois de toda essa escuridão, depois essa noite escura da alma interminável com a qual você vem passado e da qual eu venho acompanhando, mas há progresso e hoje o anjo aparece para te dizer há progresso. E é a sua adoração que produzirá o milagre da fé exercitada nos planos superiores. Não existe uma lágrima derramada por ti que não seja de rebeldia, no espaço de ingratidão, que seja no centro de dor, sim, mas com a atitude correta que não seja colhida diante de mim. Eu sei que é difícil, muita coisa se processou por conta de um centro de rebeldia, de retorno kármico negativo, de muitas eras atrás. Eu não gosto disso, eu não quero ver ninguém sofrer.
Muito possível fazer uma carta para o Conselho Kármico, pedir intervenção dos mestres do Conselho Kármico nos planos internos, ajuda do Conselho Kármico, para poder superar o espaço que tem vivido agora. Tá? E bem amado, do meu amado Cristo Miguel, dos 4 arcanjos do Senhor. Gabriel, Rafael, Uriel. Existem perigos nessa jornada, existem dificuldades, mas eu estou na sua guarda. Eu te amo e te adoro. Eu estou contigo. Juntos podemos vencer qualquer batalha. Gratidão está feita, está selada no mais sagrado nome de Deus. Eu sou o que sou. Segunda opção, que eu espero que seja o anjinho dourado. Esse outro anjinho. Amada, eu sou, te amo e te adoro. Peço perdão por tudo que necessita ser perdoado. Peço que me auxilie na leitura da energia das pessoas maravilhosas que escolheram o anjinho. Que o Espírito possa me inspirar a trazer aquilo que as pessoas realmente precisam. Muita energia de Kenneth Arhan, da consciência iluminada, da pureza mental, da clareza mental, da organização mental. Trabalhar muito com Kenneth Arhan, oitavo raio, raio turquesa. LMA, Mitzrael. Todos os nomes que eu me indico são dos 72 nomes de Deus, que é uma tecnologia espiritual poderosa, sobre a qual eu ministro um curso e que te ajuda a trabalhar aspectos, são arquétipos, forças arquetípicas primordiais decorrentes das emanações de Deus do Antigo de Dias, Altikyomin, tá? De Keter, Zeirampin, e que alinham com faixas vibracionais e poderes muito superiores, elevados, magísticos, cabalísticos, mas que devem ser invocados com muita pureza de coração, com muita humildade e desprovido de interesses egóicos. Então, quando a gente tem bloqueio na nossa vida, porque a gente não se colocou, bloqueio profissional, porque eventualmente a gente não se colocou, né? E existem várias questões aqui, eu tô colocando num espaço geral, porque tudo tem desdobramentos além e além, tá? Mas vamos colocar no espaço geral aqui, primordial. Aqui vem muita questão de bloqueio de financeiro ou de abertura de caminhos profissionais. Quando você se coloca a serviço de Deus, os caminhos se abrem. Você consegue vencer batalhas aparentemente impossíveis. Existem muitos contratos aqui de alma a serem cumpridos. Então, conhecer esses contratos e se alinhar com esse espaço, se colocar a trabalho de Deus, a serviço do Cristo na Terra, a meu serviço, Cristo Miguel fala. As coisas vão se abrir, a clareza vai chegar, né? Existe aqui muita abertura emocional que é necessária, cura emocional, muita organização de um estado de emergência, ou de algum espaço de ruptura, ou algumas questões de problemas que eram inesperados, que eu vou te ajudar. Eu vou abrir caminhos, eu vou abrir oportunidades, tá? Para que você consiga vencer suas batalhas, e muitas vezes são internas nesse momento. A batalha contra o mal, dentro, uma nova construção da percepção, uma reconstrução do espaço de fé, de segurança, de abundância, ou de possibilidade disso. Tem muitas questões familiares que envolvem os seus bloqueios, sejam financeiros, sejam profissionais. Então, espaço de comprometimento aqui, que é necessário ser alçado, tá? Existe muita ajuda nos planos superiores, tá? Existem algumas parcerias que precisam ficar pelo caminho, algumas posturas, algumas atitudes nas relações, ou algum espaço de compromisso que você tem estabelecido, seja de uma forma equivocada, seja com quem tem o mesmo compromisso que você. E tá tudo bem, aqui é um centro de equilíbrio, tá? As parcerias equilibradas, tá? O portal 6 e 6 trouxe muitas mudanças, muitas ativações, inclusive na Kundalini. Todo um espaço de criação novo, mas também abriu muitas questões não resolvidas relacionadas à energia sexual, ao chakra sexual.
a questões de relacionamentos muito profundos e dinâmicas de relacionamento que envolvam família. Se não é dessa vida, são de outras vidas. Aqui é muito entrelaçamento quântico, negativo e positivo, cujo, no momento, você esteve, né, no vale do entrelaçamento quântico negativo, eventualmente, em alguma situação específica, e que agora você precisa ir para o pico do entrelaçamento quântico positivo e que eventualmente não esteja vendo caminho. Existem oportunidades, existem muitos contratos, existem possibilidades, e o espírito vai te inspirar a escolher o caminho correto. E não é o caminho mais fácil, nunca é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil ele só pode trazer o resultado que você já conhece. Um espaço de zona de conforto não traz o crescimento que você eventualmente precisa, deseja ou quer a partir de uma perspectiva de eu superior, de plano evolutivo encarnatório, tá? Existe muita influência, seja de um irmão, seja de um relacionamento kármico que já vem de origens estelares, tá? Que não é uma pessoa que necessariamente você tenha tido relacionamento nessa vida, mas é uma pessoa que eventualmente tem te afetado de alguma forma. Você pode sim. Existe todo um espaço de comunhão aqui, de abertura emocional, necessidade, alguma perda, ou muitas perdas que veio por conta de questões de karma. Então não criar uma resposta emocional que lhe faça ficar preso, porque perdas são inevitáveis. É o desequilíbrio kármico, eons, gerações, tá? Muitas vidas atrás implicam, às vezes, em perdas, em retorno kármico, em situações inexplicáveis, do ponto de vista tridimensional e de uma perspectiva e de uma visão limitada, mas as coisas, elas adquirem, tá? Tem coisas relacionadas ao tribunal kármico, alguma sentença de prisão, tá? Que existem as prisões espirituais, tá? Existem a justiça, a corte judicial, né, planetária, a corte judicial galáctica, né, e tem a universal também, ela funciona assim como a corte humana, inclusive ela funciona muito mais. Existe alguma questão de envolvimento, algum crime contra a humanidade, tá? Em alguma encarnação, para alguns é Atlântida, outras é a Lemúria, tá? Existem algumas eras aqui, e são eons, assim, são milhares de anos, porque ao contrário do que as pessoas pensam, a questão da Atlântida na Terra não é há 10 mil anos atrás, é muito além, né? Então tem questões aqui que envolveram vidas atrás e que nesse momento é um momento de transformação, de trazer a clareza, é um momento assim de queda em algum nível, ou pode ter sido, né, recentemente, 6 dias, 6 meses, 6 semanas, e que pode culminar numa grande transformação, mas era algo que precisava se manifestar para que pudesse ser curado, tá? Então, existe uma questão aqui de compreensão mais profunda das dinâmicas, daquilo que você atraiu ou daquilo que você, mesmo fazendo melhor, eventualmente tem experienciado e que você não está entendendo com profundidade. Tem a ver com isso. Tem alguma relação, alguma dinâmica. Pode ser profissional, pode ser de relacionamento, né, de algum nível aqui, que não é necessariamente afetivo, tá? E que culminou numa grande perda. Mas essa perda, ela vem por conta desse espaço de Aqui é o final de um exílio, mas que exigiu um espaço de ruptura muito grande, ou exige, tá? Expiação, a palavra era essa. Um certo de expiação. Aqui tem alguém que vem te ajudando, te oferecendo amor puro e verdadeiro. Aqui também tem o Cristo Miguel te ajudando, te oferecendo amor puro e verdadeiro. Aqui tem a chama gêmea, ou aqui tem amigos, ou aqui tem ajudantes espirituais. Aqui tem toda uma estrutura. Mas aqui existem questões muito profundas que você precisa entender como é que funciona. E o que culminou no que seria uma queda inesperada, ou algum espaço que aconteceu, algum nível de ruptura, e que você eventualmente não está entendendo. As coisas são muito mais profundas, tá? Não é que faltou proteção para você. Não é que faltou. É que existe esse fractal de alma que estava preso, ou que está preso numa prisão planetária, por conta de um crime contra a humanidade, que agora são questões a serem processadas no Conselho Kármico, ou que foram processados no Conselho Kármico. Então você precisa de mais informação, você precisa de estudo sobre a questão, ou seja, de leitura, ou mesmo de conexão com uma sabedoria superior que lhe traga as informações corretas. Tempo, planejamento, foco,
disciplina, mais informação para você entender, tá? O porquê determinada coisa não funcionou, parceria, relacionamento, pessoa, por que determinada perda se deu, por que determinado rompimento, e como você está envolvido diretamente nessas questões, porque não pense que é aleatório e que se é algo que não se deu diretamente com você, que você esteja envolvido, que você é apenas um coadjuvante nos desdobramentos. Existem lições kármicas para todos envolvidos em algum entrelaçamento. E existe muito poder, sabedoria e autoridade, a contribuição, um único propósito, aquilo que você pode oferecer para o mundo, onde o poder, a mente e a sabedoria de Deus emanarão direto do coração de Deus para o seu coração. Mas existe o espaço de alinhamento daquilo que estava pendente e de resolução, de resgates, questões aqui de liberdade condicional, só que num espaço galaxial ou então planetário, que algum fractal de alma seu, alguma encarnação sua, esteve envolvido num espaço bem complicado de abuso de autoridade, abuso de poder, tá? Para alguns está relacionado com questões genéticas, para outros está relacionado com questões de eugenia, enfim, N questões aqui, tá? Mas que foram sérias. Então é sobre isso, não é sobre fechar os olhos e os ouvidos para a verdade multidimensional. 31:13. É um tempo de se abrir para o espelho cósmico, entendendo que todas as dimensões, o tempo é uma espiral, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. O passado não existe. Tudo é o eterno agora. E é isso, é sobre isso. Sobre essa perspectiva que tudo está entrelaçado. Tá? E outras questões. Está faltando informação. Está faltando conhecimento. Está faltando entendimento. Então, revelações que você precisa. Seja ritual xamânico, seja desdobramento da consciência, seja meditação, seja oração. Mas você precisa de revelação. Pedir para o mestre Larion trazer informação. Com o compromisso de você viver a verdade cada vez mais, porque não é sobre só receber informações e não fazer, e não usá-las, e não evoluir. A informação, ela não é um bibelô que você compra, um livro que você compra, coloca na estante e não faz nada com ele. A informação, ela é para ser aplicada. O conhecimento é para ser aplicado e transformado em sabedoria. Então, muitos não possuem a evolução que desejam porque não estão aplicando aquilo que já receberam de conhecimento. Outros, está faltando conhecimento. Está faltando entendimento mais profundo, que é o comprometimento, que é se buscar. É o foco no comprometimento. Foco no comprometimento. Foco em alcançar esse novo início de vida. O restabelecimento de um fluxo, seja de abundância, um novo contrato de alma, um novo contrato de vida, onde você tem a satisfação emocional, onde novos inícios se deem a partir de novas bases, mas a partir de um entendimento, de um rompimento de estrutura, de dor e sofrimento, de decepção, de vítima, um padrão de vítima aqui, ou de... E não estou falando que você não sofreu, não foi prejudicado, nada aconteceu que lhe causou uma grande ruptura. Nós estamos falando, o Arcanjo Miguel fala, que é justamente o entendimento profundo de dinâmicas que vai lhe permitir subir a montanha, novamente. Subir a montanha, tá? É o espaço de confiança, tá? É o espaço de autoconfiança, de recuperar a autoconfiança, tá? De reconhecimento público, de sucesso, mas que, eventualmente, em algum aspecto, você não está acreditando que é possível por alguma questão evidente, ou por algum bloqueio que você está sofrendo, que você não está conseguindo entrar na sua missão de alma, ou por falta de uma oportunidade financeira, ou por falta de uma oportunidade profissional, algum bloqueio. Você consegue romper os bloqueios, mas você precisa resolver questões. As parcerias que não são sólidas, elas ficam para trás. E entender, tá? Que tem questões. Novos encontros virão, novas possibilidades, almas, CRA, almas que combinaram encontro em alguma das encarnações, para cumprir um propósito juntos aqui. Aqui tem encontro com a chama gêmea, aqui tem encontro com um novo espaço da sua alma, e você será muito, intensamente exigido, porque o que eu tenho para você é muito grande, porque o trabalho que você vai desenvolver nesse planeta, se você escolher manifestar os caminhos da alma e não do ego. E é por isso que você está sendo provado, lapidado, torcido.
tanta ruptura, tanta dificuldade. Mas é o espaço de retidão aqui, de lealdade que eu estou. Não é sobre os caminhos do ego, é sobre os caminhos da alma. Não é sobre enxergar apenas a si mesmo, é sobre fazer parte de uma estrutura cósmica, de uma estrutura humana, enxergar os outros também. Não é só seu próprio interesse, ou o interesse individual, que considera apenas uma única linha de tempo. É o interesse multidimensional, que considera você em todas as linhas de tempo. É o interesse que considera o coletivo também, o coleguinha também. Não desperdiçar a oportunidade de aprendizado superior. Muitos estão desperdiçando a oportunidade de aprendizado, não estão dando valor às portas que se abriram para o aprendizado. Tá? Existe muita cura que o arcanjo Rafael vai processar, muita abertura do cardíaco, muito auxílio para fechamento de uma estrutura kármica muito grande, que se trata disso. Tem um novo espaço aqui profissional, uma nova estrutura, para alguns é oportunidade mesmo, mas uma nova atitude é exigida de ti. Um novo espaço de compromisso, comprometimento, tá? De reconstrução do seu próprio ser em novas bases, que não sejam egóicas, egocêntricas, tá? Tem alguém que caminha na sua direção, seja você chama gêmeo, seja uma oportunidade de trabalho, ou seja o Cristo Miguel, te trazendo algo. Mas é alguém que exige muito. É alguém que exige lealdade e fidelidade absoluta. E você está preparado para isso? Então prove. Existe muita tristeza, para alguns é depressão, apatia, ansiedade, insatisfação emocional, desconexão com a vida. Distração aqui, a hierarquia de luz tem mensagens e a pessoa eventualmente está... Até o estudo é uma distração às vezes. Então o espaço de reconexão com a sua hierarquia. Reconexão com as musas espirituais para que elas possam te ajudar a manifestar a vida inspiradora. Reconexão assim, a vontade de viver mesmo para alguns. Um espaço de desconexão com a vida bem delicado. E que a origem pode ter sido externa, pode ter acontecido sim fatos graves. A gente não está excluindo isso. Eu não estou diminuindo a sua dor. Presta bastante atenção no que eu vou dizer, Arcanjo Miguel falou. Eu não diminuo a sua dor. Eu reconheço a sua dor. Se tem uma coisa que eu não desejo, é o sofrimento de ninguém. Mas existem coisas que são inevitáveis. Existem travessias, perdas, finalizações, perda de emprego, perda de contrato, perda de estrutura, que são inevitáveis. O importante é estar focado nos seus registros, é buscar informações, estar aberto para novas oportunidades. Que aquilo que foi tirado será devolvido de uma nova forma. E muitas vezes significa a correção do curso que você precisa, ou os ajustes necessários. Que alguma sentença, algum juiz, algum espaço determinou que você precisava cumprir. E você aceitou. Você só não se recorda disso. Porque tem coisas que são programadas e resolvidas antes dessa encarnação. Mas o véu de esquecimento cobre tudo isso. Porque isso é uma das leis encarnacionais. Então, é isso. São círculos concêntricos interligados e que culminam num núcleo primordial. E é o que acontece com um desses círculos concêntricos, que podem ser minúsculos, que significam uma das milhares das suas encarnações, afetam todo, como efeito borboleta, todo o conjunto. Então, eu posso te ajudar e eu quero te ajudar a ajustar tudo, a superar, a liberar a sua força criativa, a encontrar o tesouro perdido nas tempestades da existência humana, a trabalhar com os espectros das cores, a alta expressão, o elemento, o movimento, deixar ir as emoções. Precisa pintar, precisa trabalhar com cores, com mandala. Tem necessidade de paz, de recarregar, de fazer pausa. Tem necessidade aqui de ficar do ladinho do Cristo Miguel, dos seres de luz. Coisa que eu tenho o privilégio de fazer e é lindo. O que seria de mim se não fosse ele? O que seria de nós todos se não fosse ele? É por isso que
Eu honro o nome dele. Eu honro meu Senhor. O honrarei durante todos os dias da minha existência. Eu espero que o honre em todos os dias de todas as minhas existências. Tem coisas que você não está conseguindo receber por conta do estado emocional. O grande bloqueio emocional é por conta da grande agitação, a palavra é essa, emocional. Então é preciso acalmar as águas. É um espaço de transmutação, de reconexão com a vida mesmo, com a alegria, com a vitalidade. Trabalhar bastante com vermelho, amarelo, laranja. Existem necessidade de atualizações cósmicas aqui. Existe muito impacto que é promovido por conta do inconsciente coletivo também. Tanto positivo quanto negativo. Todo espaço de realinhamento quântico que a Terra está passando e que está emergindo sombras, que está emergindo questões que estavam ocultas para serem resolvidas para todos. Né? O grande impacto do karma coletivo também. Mas entenda, você não estaria em ressonância se você não tivesse suas próprias questões. Mas não é sobre isso, não é sobre olhar o aspecto de responsabilidade que pode parecer negativo, é olhar para o positivo. Tudo tem um jeito, tem caminhos para você. Tudo é uma fase, é o princípio da alteridade. Né? Nada permanece inamovível. Durante um espectro encarnacional, o Arcanjo Miguel fala. Muita sabedoria eu trarei, muita abertura de registros acásticos aqui, muita exploração é possível dentro, mas é preciso trilhar o caminho da fé e do amor. É só isso que eu te peço, trilhe o caminho da fé e do amor. Ainda que você chore, que você derrame lágrimas, ainda que você sofra com coisas que eventualmente tenham abalado os alicerces da tua existência, tá? Ainda que doa. Abraça a luz. Que essas lágrimas não sejam em vão. Porque não é para ser. Confie no plano grandioso. Aceitação, deixe ir. A perfeição divina do Cristo Miguel vai te alcançar. Recursos, observação, abundância, prosperidade e dons. Novos caminhos se abrirão e lei de fé que vai trazer para você. Novo espaço que o Espírito Santo, os espectros do Espírito Santo, os vórtices, intraterrenos, tem muita energia aqui de Shambhala, vai trazer para poder, é como as compensações, sabe? Não existe nada que você passe, que alguém passe, que não tem uma compensação ali. Algo para... Não existe uma perda que você ali não receba algo que compense aquilo que você perdeu. Né? O mais difícil para você aceitar determinadas coisas, trabalho bastante com o Leo Iá. Aceitar as coisas como são. Entregar nas minhas mãos. Pedir para a perfeição divina trazer as respostas para as questões mais profundas. As resoluções que você precisa quando você não tem nada a fazer. Mas aquilo que você pode fazer, que é seu espaço de atitude correta, adoração, verdade, comprometimento. O espaço de comprometimento, faça. Eu não posso fazer sua parte. Mas aquilo que depender de mim, que esse Miguel fala. O que depender da Shekinah, o que depender da ministra divina, o que depender dos planos superiores. Não existe nenhuma injustiça que não seja corrigida no universo. E é sobre isso, é sobre essa consciência que você deve acalentar no momento. Tem muitas questões de sombra para serem resolvidas ainda. Eus negativados, tá? Tem muitas questões internas, sobre uma dualidade interna, sobre umas questões relativas à sua própria integridade e que já vem de outras vidas que necessitam de cura, que estão bloqueando o caminho de prosperidade e abundância. Então peça por revelação, nutra a criança mágica, confie, atitude correta agora, resposta correta agora. Não se deixe levar pelo centro de rebeldia que muitas vezes você se deixou,
pela falta de amor, pelo ódio, pela raiva, pelo espaço de negatividade, tá? Pela resposta incorreta. Agora é a hora de dar respostas inteligentes, com um entendimento mais profundo das leis cósmicas, da lei da ordem divina. E se deixar levar pela sua criança interior. Plantar as sementes daquilo que você quer colher. Entender que o retorno kármico negativo, muitas vezes ele se dá, e que daí a gente precisa não criar um novo karma. Sustentar a quebra de padrão kármico, que muitas vezes é uma resposta de raiva, de ódio, tá? De tristeza, de ficar preso na depressão, na tristeza, na insatisfação, né? Emergir como uma nova criatura, uma nova pessoa. Confiar no destino divino, que a ministra divina, que seu bem-amado anjo de guarda, que a sua chama gêmea e sua família galáctica tem para você. O princípio primordial do feminino sagrado, que é a aceitação, a receptividade, o amor, sobre tudo que há. Que o amor cura todas as coisas. O amor transforma todas as coisas. O amor suporta todas as coisas. Entender que tudo que não é amor, que a bem-amada Maria Madalena pode te ensinar. Existem portais abertos que se abrirão ou que já estão abertos para você 10 dias, 10 meses, nos próximos 2 anos, 4 meses, 4 anos também, 4 semanas. Aí siga o direcionamento da mestra. Então o portal de Maria Madalena ele é precedido de uma ruptura, de alguma prova muito dura. Gratidão, está feito, está selado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Terceira opção, árvore. Amada, eu sou, eu te amo e te adoro. Ainda que muitas vezes eu pareça muito duro, exigente, sobre você eu lanço os meus olhos e minha face de amor, de gentileza. Eu cobro muito. O Cristo Miguel fala, é o Moria. Eu cobro muito. Mas eu também trago muito reconhecimento. E é isso que eu quero te dar agora. Muito carinho, muita gentileza, reconhecimento. Agora, para alguns, você vai passar os próximos dias, até o mês 11 meses, trabalhando muito com a Moria, que é a face do Cristo Miguel, porque Cristo Miguel também é o Moria, para quem não sabe. Sendo intensamente cobrado, intensamente exigido, ou experienciando as duas faces, talvez até 3, porque também tem o Asta. Está na hora de produzir mudanças, chamado para ação, fazer o que fala, dar o exemplo. Manifestar o amor, ser o amor em ação. Guiar pelo coração. Trazer equilíbrio no dar e receber. Então, se existe excesso, modere. Se existe falta, comece a dar. Porque são novas ativações do cardíaco que existe todo equilíbrio. Muitos querem só dar, muitos querem só receber. Aqui é equilíbrio. Ritual e cerimônia. E o ritual faz parte do ritual da cerimônia a reciprocidade, a via de mão dupla, a entrega. Não é sobre lançar adorações, é sobre trabalho. Lei de Nada fala sobre isso, serviço amoroso, sobre a entrega, a doação. Existe muita abertura aqui, portais para a Lei de Nada, para a mestra Maria Madalena, para o feminino divino, mas que existe esse equilíbrio entre dar e receber. Então perceba em que não existe muito caminho do meio. Ou você está no extremo, ou você está em outro, que vai precisar trazer para um centro de alinhamento, tá? Posturas do ego, no nível que você está e no nível que será exigido para as iniciações, aquilo que está planejado na sua agenda da alma.
tá? A sua agenda humana pode ser uma. A sua agenda da alma, ela é bem mais complexa do que você está entendendo ainda. Então, aqui é um espaço de equilíbrio, tá? E um centro de amor incondicional aqui, que haverá uma exigência muito maior. Chaves de luz que exigem, que serão trazidas por Arcanjo Gabriel, alguma abertura de caminhos, de dons, de missão, de propósito, de trabalho, de questões aqui, mas que exige um espaço de resgate de todo o centro aqui de densidade, tá? Fala muito do egoísmo, egocentrismo em algum aspecto, complexo de vítima, tá? A questão da separatividade, tá tudo interconectado. Eu não posso fazer só pra mim, pensar só em mim. Eu também não posso fazer só pro outro, pensar só no outro. Tá? O serviço amoroso. Então, a Lei de Nada, ela vem falar sobre o serviço amoroso. Aquilo que eu ofereço, independente de ir para Deus. Aquilo que eu sirvo a Deus servindo aos homens, e às vezes é trabalho espiritual, às vezes é doação, às vezes é até pecuniária, mas assim, as pessoas elas têm muito problema em dar dinheiro, né? Elas não querem fazer zero doação, né? E aqui tá falando muito desse serviço amoroso, algo que você faça para Deus sem a contraprestação, sem o interesse de nenhum tipo. Porque é isso que vai abrir os portais de luz justamente para sua missão espiritual ou para a chave de algo muito importante que você deseja. Seja relacionamento, compra de uma casa, tá? Para alguns tem questões aqui, para os reinos celestiais, para alguma iniciação espiritual que você nem sequer, os reis de Shambhala. Tem aqui muitas iniciações espirituais e tem questões de conquistas materiais que ela depende dessa entrega para Deus. Né? O pacto com a luz e Eratel. Então, tem pessoas que estão desconsiderando completamente o pacto com a luz, tá? Zero doação. Ah, mas eu tô ajudando minha família, tô ajudando minha irmã, tô ajudando minha sobrinha, tô ajudando meu filho. Isso não é pacto com a luz, isso é interesse sua e obrigação sua. Pacto com a luz é você consagrar 10% do que você ganha, seja para atender necessidades, né, alimentares, tal, de pessoas necessitadas que não têm ligação nenhuma com você, seja por um trabalho espiritual relevante. Tá? Seja, eu não tenho nada para dar, isso é impossível, todo mundo tem alguma coisa para dar ou para fazer, seja alguma coisa que você pode entregar também a partir de um centro de consciência, tá? Trabalho para a humanidade, serviço amoroso, tá? Então você quer alcançar coisas, trabalhe mais. Crédito espiritual, por quê? Porque é a lei. As orbes de luz, elas se conectam e elas contatam, presta bastante atenção. Tem contato com Astar Sharon, tem contato com... Isso no plano de luz de fato, isso com Astar Sharon de fato, tá, gente? Porque tem muita gente aí achando que tá contactado com a Federação Galáctica, pode até estar, seres que operam na Federação Galáctica, mas que não estão no espaço de luz, tá? Estão no espaço de dualidade muito intenso. As orbes de luz, ela opera sobre as leis cósmicas. Tá? E as leis cósmicas, ela exige a iniciação pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus exige atravessar as provas do deserto, assim como o Cristo passou. 40 dias no deserto sendo provado e testado de formas inimagináveis para a humanidade, que não tem nada a ver com aquilo que estava escrito na Bíblia. Tá? Então tem o seu espaço de entrega para Deus e de iniciação espiritual. E do seu sacrifício e da sua renúncia, a transformação pessoal. Porque não basta aprender, não basta receber e não aplicar. Você está aqui a serviço da humanidade, não a seu próprio serviço. Enquanto você tiver essa consciência de que você só está aqui para fazer o seu, você está desalinhado com o primeiro raio. A obediência a Deus está faltando. O poder, a autoridade, a vontade divina, onde está? Onde está o poder, a autoridade e a vontade divina, o que prevalece é a vontade divina, a obediência a Deus, interesse coletivo, não individual. Então, muitas vezes, aquilo que você não está conseguindo vem desse espaço. De você não ter coragem de fazer a sua parte. De você não praticar serviço amoroso. De você não praticar doações. De você não praticar os meus ensinamentos. O Cristo fala, aquele que me ama, pega a minha cruz e vem e segue-me. E o meu serviço foi de amor, de entrega, sacrifício e de renúncia. O meu serviço foi totalmente voltado ao outro. Eu não estava aqui
para satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos carnais, o meu espaço de conveniência. E por que o meu discípulo, que é menor do que eu, estaria? Limpeza kármica, limpeza de um padrão de ação, de um padrão de mentalidade egótica. O se colocar ao serviço amoroso de um espaço maior. E te submeter à vontade de Deus. Ah, mas a vontade de Deus não combina com a minha? Então, ao risco que você precisa correr. Você acha mesmo que Deus é tão limitado que Ele não vai prover a satisfação de tudo que você precisa e muito mais? Que você sabe mais que Ele. Que você vê além do que Ele vê. Existe uma necessidade de transformação muito grande da forma de operar. Os mecanismos do ego versus o mecanismo da alma. De um espaço de devoção maior, de entrega maior, de comprometimento maior, de dizer as palavras certas, e a Zel, de promover as atitudes certas, de ser a semente estelar encarnada que veio entregar aquilo que tem que entregar e pronto. Você não veio aqui para ter uma consciência tridimensional, materialista, consumista, egoísta. Você veio aqui para se conectar com a sua luz e fazer o que tem que ser feito. O nosso pacto, o nosso contrato tem a ver com isso. O raio da ascensão implica isso. Justamente o espaço de iniciação que cada vez mais a gente vai deixando de ser nós e aprender a ser apenas um instrumento da luz. E é assim que funcionam as iniciações espirituais. Então, a abertura do portal que você precisa, algum decreto divino com relação a algo, algum espaço de soltura, de bloqueio, de prosperidade, de algum desejo profundo da sua alma, algum espaço, tem questões de abandono aqui para resolver muito sérias. Tá? Super recomendo fazer terapia com a coleguinha Patrícia, tá? Nelama Terapias, abandono. Abandono. Porque enquanto você vibra no abandono, você não consegue sair de uma energia de separatividade. E você pode estar fazendo até as questões materiais, entregando o máximo que você pode, mas você ainda vai estar vibrando na separatividade. Vibrando no espaço de medo. Medo do amanhã. Ah, mas se eu doar para o trabalho espiritual e aí eu não tiver para mim? Então, onde está a sua confiança em Deus? Ah, mas se eu fizer tal coisa e aí eu não tenho dinheiro para comprar minha casa, para comprar meu carro, para viajar. Então, você acha mesmo que os meus discípulos estavam preocupados com viagens? Com carro, com posses e com propriedades, com títulos? É isso mesmo que você pensa que é o caminho do Cristo? Então você não sabe nada sobre o Cristo? Você não sabe nada sobre mim, o Miguel fala. Você não sabe nada sobre a luz? A quebra de consciência de massa, de paradigma de massa. Todo espaço de egocentrismo. Tá? O Santo Cristo pessoal, ele desperta a partir desse centro de você trazer reciprocidade com o universo. Confiança com o universo, fluidez com o universo, abundância, ela vem desse princípio. O fluxo. O dar e o receber. Porque se você só recebe, em algum momento vai ser fechado o portal. Você vai parar de receber? Você não está fazendo nada com aquilo que você recebeu? Tem muitas mensagens aqui que você precisa, muito entendimento superior, que é a mestrinada que vai trazer. Então, ela traz portais. Maria Madalena. Os portais ascensionais de transformação, as iniciações, tá? Iniciações com fogo sagrado. Mas que depende de você respeitar o pacto com a luz. Depende de você fazer o pacto com a luz. Depende de você fazer o que você tem que fazer, parar de enrolar. Porque é difícil, a vida tridimensional é difícil mesmo. A gente tem que trabalhar, pagar contas, ter responsabilidades familiares. Ainda assim, trabalhar para a luz. É dessa forma para todos. Para você não vai ser diferente.
Muito trabalho do ancoramento da Merkaba de proteção pessoal, Merkaba de proteção universal. Começar a invocar a Merkaba de proteção universal. Maria Madalena deixou tudo que tinha. Doou tudo que tinha para o trabalho ao Cristo. Perfume mais caro que custava uma fortuna. Ela foi lá e quebrou nos pés do mestre. Na frente de todos. Lavou os pés do mestre. Você vai ser como o fariseu que convidou o Cristo para comer na casa dele, como a Maria Madalena. Teve um jantar. O Cristo foi convidado para comer na casa de um fariseu, né, daqueles que oficiavam no templo, que estava no intuito, né, o clero judaico estava no intuito de descobrir alguma forma, algum motivo para prendê-lo, para acusá-lo, né, porque ele representava perigo para toda a estrutura arcaica, judaica, decadente, decaída da religião judaica. E que observava preceitos, observava a lei, pagava o dízimo, oferecia sacrifícios, mas que não tinha um coração puro, que não alimentava os pobres, que não fazia a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é sobre atos externos apenas. Ainda que eles façam parte, a vontade de Deus é uma atitude interna, mas parte de transformação interna, de atitude mesmo, de sentimento. E aí, esse fariseu convidou o Cristo e convidou muitas pessoas. Era um grande cenáculo, um grande espaço de jantar, assim, uma grande sala de jantar, mas grande mesmo, um homem muito rico. Tinha centenas de pessoas e tinha lá, atrás dos sofás, um lugar oculto que ficava aqueles que ficavam, os mendigos que podiam se alimentar das migalhas que lançassem para eles. Tá? O Cristo não foi colocado no lugar de honra. O costume judaico era que quando chegasse, né, antes das refeições, se lavassem os pés, as mãos, né? Um lugar muito seco, deserto, né? Muita areia, muito pó. E sempre vinha um servo daí que trazia uma bacia de água e procedia a lavagem dos pés e oferecia o necessário para que fossem lavadas as mãos, toalhas e tudo mais. E para Cristo e para os discípulos deles não foi oferecido nada. E começou o jantar, e aí começaram a criticá-lo. Mas quem é esse que come sem lavar as mãos e os pés? E o dono da casa não tinha oferecido. Como é que ele ia lavar a mão e os pés? Eu queria ser muito calmo, ele é muito inteligente, ele é demais. Aí ele é muito calmo, ele deixou o bar correr. Maria Madalena, ela tinha sido prostituta por circunstâncias da vida, né? Ela tinha sido vendida por um prostíbulo pelo marido, que a odiava, para ficar com as coisas dela e tudo mais, quase a matou. O marido dela até dava surras homéricas porque ele se sentia humilhado pela inteligência e sabedoria dela, a capacidade dela. E, né, ele era muito cruel. Inclusive, ele até marcou ela a ferro e fogo como fosse gado. Ela tinha muitas cicatrizes nas costas de chibatadas que ela levava. Tanto do marido, quanto depois nesse prostíbulo, que ela foi vendida. Ela não era prostituta, ela não foi prostituta porque ela quis. Ela foi por conta de uma contingência e uma fatalidade que ela foi levada, né? Obrigada, tá? Para quem não sabe. Então, Maria Madalena já tinha sido resgatada pelo Cristo, já tinha sido purificada, limpa, né? Já estava nas fileiras dos discípulos, né? E aí ela entrou e ela tinha posses, porque o pai dela tinha sido muito rico. O pai dela foi morto por esse marido, para ele ficar com tudo que era dela e tudo que era do pai dela. E ela entrou com o cabelo solto, cabelo preto, bem comprido, bem vestida, mas ela tinha a marca da prostituta. A prostituta só podia andar com, mesmo que ela fosse uma ex-prostituta, não existia isso no povo judaico, ex-prostituta, não existia. Ela tinha a marca, carregava a marca, a pecha. Ela entrou com o cabelo solto, que era a forma que essas mulheres que já tiveram algum espaço assim podiam usar o cabelo. Então, e entrou com o vaso de alabastro nas mãos,
Ela foi onde estava o Cristo. Ela se ajoelhou aos pés dele. Ela derramou o perfume nos pés dele, que custava uma fortuna. E aí as pessoas não sabiam, talvez ela nem soubesse, mas ela estava ungindo do Cristo para tudo que ele ia passar com o martírio dele na cruz. Era uma espécie de unção. E aí ela derramou o perfume. E ela começou a chorar. E ela lavava os pés do Cristo com as lágrimas dela e secava com os cabelos. Na frente de todo mundo. Centenas de pessoas. E ela era muito mal vista pela sociedade. Então, muitos comentários. Mas ela nunca buscou uma zona de conforto. Ela fez a entrega total. E é por isso que ela e João Evangelista são os lugares mais altos dos reinos celestiais deste universo aqui. Ela é a maior dos discípulos do Cristo. Ela é a última que se tornou a primeira. Nesse momento, tomado de ciúmes, porque gostava dela e por conta de tudo, Judas Iscariotes falou, né? Todo mundo murmurando por causa do que aquela mulher estava fazendo e quem é esse homem que deixa a prostituta tocá-lo. É sobre isso, a humanidade. E pelo jeito, melhorou muito pouco até agora. A gente não vê muita diferença, sinceramente. Eu, pelo menos, não vejo. Não fazem nada e criticam muito. Destila ignorância. E desconhecimento da lei cósmica. E desconhecimento das leis do amor aplicado, porque o amor não é sobre falar de amor. Amor é sobre fazer. Tomar ações, se posicionar. Ser leal. Ser leal. Expressar o seu amor. Tocar a música sagrada da tua alma, que agrade a Deus. Para que os mistérios se revelem. Então, Judas Iscariotes, né, falou, mas ela podia ter vendido, né? Por que ela fez isso? Mestre, repreenda. Esse perfume valia uma pequena fortuna. Podia ter vendido e dado aos pobres. Os pobres sempre tendem convosco, o mestre falou. Deixa. Os pobres sempre tendem convosco. Eu nem sempre estarei. Então, para aqueles também que acham que as suas doações você tem que fazer para os pobres sempre tendem convosco, Cristo fala. Faça a sua doação para o trabalho espiritual relevante que pode transformar a vida planetária, a consciência planetária. Não é sobre alimentar a fome humana, mazela humana apenas. Tem que alimentar aquilo que pode trazer uma grande obra espiritual para esse planeta. E para o dono da casa, o fariseu, que veio criticá-lo, porque como ele deixava que a prostituta tocasse ele. Ele falou... Esse que tinha um senhor que tinha 2 servos. Um servo devia pouco, outro servo devia muito. Aí ele perguntou pro fariseu, qual que você acha? Ambos foram perdoados, qual que você acha que era mais grato? Que o amava mais? Certamente é aquele que muito foi perdoado. O fariseu respondeu. Cheio da sua, né, com jactância do seu conhecimento. Aí o Cristo falou, então é sobre isso. Essa mulher... Eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar minhas mãos e meus pés. Tive que comer da forma que eu estava. Por falta de consideração sua e de cumprimento das leis, dos costumes judaicos. Porque eu não sou importante o suficiente para você. Porque eu estou aqui apenas para que você para que vocês encontrem motivo para me condenar. Para que encontrem condenação em mim. E essa mulher chegou aqui, lavou os meus pés com as suas lágrimas, secou os meus pés com os seus cabelos e derramou sobre eles um perfume mais caro. Quem me ama mais? Os pecados dela foram perdoados. Quem me ama mais? E quem demonstra mais isso? Então é sobre demonstrar seu amor. O que você pode entregar para mim que demonstre seu amor? Que denote a expressão da tua alma, do seu compromisso comigo.
que não significa um movimento furtivo para você se eximir da responsabilidade de criar o meu reino na terra. Porque os meus discípulos eram para isso. E vocês são os meus discípulos. Vocês foram chamados para uma grande obra. Vocês não estão aqui por acaso, de uma forma aleatória, para resolver seus problemas materiais, de relacionamento. Não é esse o canal para questões profanas. Esse é o canal dos discípulos do Cristo. O destino divino, ele se desvela à medida que você entrega. Que você confia, que você deixa a sua criança que interior te guiar para os braços de amor do Cristo. E oferece o seu melhor. Estabelece um compromisso integral aqui sobre vencer a própria dualidade interna, que muitas vezes você oferece até a página 2. Você oferece até o conforto, até aquilo que significa o seu conforto. Significa não perder nenhum espaço de conforto material, nenhum espaço de... O fluxo de mudanças positivas vem a partir desse espaço de entrega. De serviço amoroso. De estabelecimento de ações como a mestra Nada Maria Madalena. Do voto sagrado, do comprometimento divino comigo, com o serviço, com a obra, com o caminho, com as iniciações. A abundância virá. A abundância nunca lhe será negada. Mas você precisa ouvir a sabedoria dos mestres e seguir o caminho da luz. E abrir mão de qualquer coisa profana que não seja tão importante, que não seja prioridade. Vencer todo o medo, assim como ela enfrentou os próprios medos, medo de perseguição, medo da morte, medo da opinião massacrante dos outros. E se comprometeu. Então, vá além do seu próprio medo. Avance na sua jornada. Dê passos que sejam guiados pelos sábios. Honre a Moria. É sobre honrar a Moria. Gratidão. Está feito. Está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Bem a rosinha de Sírios, que eu amo infinitamente, né? Estamos ornando eu e a rosa de Sírios hoje. O caminho é feito de escolhas a partir de um centro de ouvir o coração superior e negar o espaço de conveniência humana, muitas vezes, né? De se alinhar com a estrutura galáctica, de promover ações e intenções claras que te coloquem em sintonia e ressonância com esse espaço multiversal. Fala de um centro de suavidade, de alinhamento com estruturas galaxiais, multiversais, feminino sagrado, feminino divino, masculino divino, de integração, o vórtice de manifestação, mas que vem a partir de um centro de pureza, clareza, suavidade, fluidez, ruptura com um sistema eventualmente de crenças ou de operar um espaço de reatividade muito grande, separatividade muito grande também, de uma consciência reducionista, ele fala, tá? Muitas vezes que ainda está muito operando com uma imagem mental de sucesso, questões que envolvam luxo, que envolvam reconhecimento, propriedades, títulos, o status humano, tá? É como se você ainda desconhecesse os caminhos da sabedoria infinita e do sucesso e do que de fato é sucesso, do que de fato é prosperidade, do que de fato é abertura, exatamente, acoplamento dos seus eu superiores, que eles não têm conseguido ter essa abertura e que tem sido rompida estruturas humanas a partir de algum centro, para que você possa ter abertura para esse centro de integração dos seus eus multidimensionais e de downloads e de estruturas para operar numa nova estrutura cósmica, tá? Com novas visões, exatamente, uma nova visão, tá? Novas bases, tá? Eu não se preocupe se eventualmente está faltando recurso no momento, ou se você está num espaço que os dons não estejam se manifestando ainda, ou que um espaço de retração em algum nível, né? Como se estivesse na lua minguante.
uma fase mais fechada, ela faz parte para um alinhamento, exatamente, um alinhamento de estruturas, tá? Existe muito bloqueio financeiro aqui, existe uma questão de estrutura, que é a sua árvore galáctica, a sua estrutura cósmica, que são os ancestrais de luz que podem te trazer. Todo um espaço aqui de vencer o ego em algum nível, tá? De vencer ilusões em algum nível. De bloqueios, tá? E de um espaço de controle do campo mental. Controle dos pensamentos e sentimentos. Que é um processo aqui. Para que você vá para o novo centro. Então, nos próximos 2 anos, existe muito uma questão aqui de variações, de você ser levado às extremidades. Então, uma hora está tudo muito maravilhoso, outra hora está tudo muito fundo do poço, tá? Essa questão de vale e pico, mas ela vem muito para essa questão de acertar os ponteiros do campo mental, do corpo emocional. Novas mudanças virão, 10 dias, 10 semanas, mas principalmente a partir do mês 10, tá? Um novo tempo de avanço, de oportunidade, de liderança, mas aqui é um avanço um pouco mais lento. Para alguns, existem algumas linhas de tempo que você pode acessar que fala de rapidez, mas ela vem de um centro, de um ponto de decisão que você consiga ir além de si mesmo do que você jamais foi, num espaço de comprometimento interno. Então é muito esse pedir para o Cristo te mostrar a visão maior das coisas. Pedir para o coletivo de leões, né, brancos, de Sírios e de Lira, de trazer a força, a perspectiva, tá? Aqui fala a resistência, o domínio, exatamente, o domínio dos campos emocionais e mentais. Então, espaço de maturidade, a maturidade que os Melquisedeques, os anciães, tá? Muita energia dos Melquisedeques. Melquisedeque, aleluia, mestre Malaya, tá? Muita energia também da Lady Vênus, Lady Miriam, do feminino divino, de integração. Principalmente o portal 10 e 10, ele é extremamente relevante aqui para quem escolher essa opção. Porque vai trazer todo um espaço muito maior. Então, até lá, aguenta o tranco, tá? Tem aí alguns meses de alternâncias, tá? E de aparentes retrocessos e de aparentes bloqueios, quando a coisa começa a ficar fluida. Mas vem muito para digamos, são testes e são lições, assim, para o desenvolvimento de uma grande maturidade, exatamente, de uma grande consciência que o tempo dirá aquilo que é bom, aquilo que é ruim, esse espaço de conseguir ter o domínio do campo mental e emocional, exatamente. Então, existe muita transmutação que os sons de cura vai trazer, tá? Principalmente sons que envolvem baleia, a linguagem da luz, tá? Mas existe esse navegar aqui por mares que nem sempre serão calmos, tá? Existe necessidade de abertura de visão, de percepção e de transformar todo um conjunto de crenças aqui que as coisas precisam ser muito difíceis e que ela está internalizada, que é muitas eras no seu campo. Tá? Então, essa sintonia com uma polaridade que ela demora um tempo aqui, para alguns é 18 meses ainda, 18 semanas, para entrar em sintonia, 28 meses, 28 semanas, com tempos fáceis, um espaço de manifestação, mas por quê? Controle mental. Porque o descontrole mental, os pensamentos negativos que culminam, desencadeiam emoções negativas, acabam criando cenários nefastos ou negativos e que, para a condição que você será alçada, não é possível vibrar mais nessa frequência, tá? Então, aqui é trabalho, esse alinhamento, né, com a ancestralidade cósmica, transcender, superar esses cenários sombrios, assim, que vem a partir do centro mental, para você conseguir chegar num espaço de transformação e de aprovação em alguma lição aqui, no espaço iniciático que você está vivendo, e acessar a terra paralela, um tempo de paz, relaxamento, onde tudo ficará bem, tá? Então, descortinará um véu aqui, portais serão abertos, principalmente por lei de fé. Mas toda iniciação por lei de fé, onde o que é provado? Sua fé. A partir de vivenciar estados de desafio
e, no entanto, se manter resiliente, firme, tá? Nos fundamentos e na crença. Sobre tudo aquilo que não se vê ainda, mas que vai se manifestar e no poder divino. Tá? Observação, abundância, prosperidade e dons. Então, esse processo é um processo aqui. Vórtices que serão criados, 14 meses, 14 semanas, tá? Para alguns, excepcionalmente, são 14 dias, mas a maioria é um espaço mais demorado. Mas que aqui fala desse teste de fé, tá? Esse teste e esse espaço de reconstrução de uma mente que opera a partir de um espaço da lei da graça, não do karma. Porque existe muita questão de karma, tá presa ao karma ainda, aos espaços kármicos. E aqui é a memória que traz mesmo a programação. A programação é a programação do DNA, a programação inconsciente, que acaba atraindo, tá? Eventos relacionados ao karma, quando você vai precisar desse trabalho, desse alinhamento, para de fato acessar no Dharma e na lei da graça. E que daí as coisas não precisam ser difíceis. Mas tempos iniciáticos, onde é exigido novos conhecimentos, é exigido muito trabalho com Tote aqui, acessar os mistérios divinos, trabalho cabalístico, tá? Em breve eu lanço um novo curso de cabala. Então é esse espaço aqui de ser provado mesmo. Tem muito essa questão do salongeamento, o espaço de aprovação, tá? E de transformação de uma visão a partir de acessar conhecimentos também, a magia da luz. Mas também todo o centro principal, aqui o ponto nodal, é mesmo o controle mental, tá? O domínio dos planos mentais e emocionais, exatamente. Mesmo que quando as coisas não estão bem, né? Na tempestade, teve tem uma parte na Bíblia que fala disso, no livro de Oriente fala que esse fato não existiu. Mas independente disso, a gente toma como exemplo que eles estavam em alto mar, Jesus e seus discípulos num barco, quando começou uma tempestade violenta, e os discípulos começaram a ficar temerosos, Pedro, né, todos ficaram temerosos, e aí começou a bater o desespero, porque as ondas ameaçavam virar o barco, né, tipo... Então, aí foram lá acordar o mestre. Pedro falou, acorde o mestre, porque senão vamos perecer. Estavam todos desesperados. Aí o mestre falou, o que está acontecendo? Ele dormia profundamente. Aí falaram para ele, mestre, não vê que a gente está a ponto de perecer? Né? A tempestade está violenta. Daí ele falou assim, se acalma, né? Tudo vai ficar bem. A tempestade vai passar. Imediatamente a tempestade cessou. Aí e em alguns evangelhos aparece que Jesus apareceu sobre as águas, que não estava com eles no barco, andando sobre as águas. Aí Pedro se empolgou, falou, mestre, posso ter com o senhor nesse episódio? Que ele não estava dormindo, que ele estava fora, ele não estava com os discípulos. E viram alguém vindo sobre as águas, era o mestre. Aí Pedro se empolgou, né? Ele era totalmente empolgado. Mestre, posso ter com o senhor? O mestre falou, pode. Aí Pedro começou a caminhar sobre as águas e ele conseguiu, mas aí a fé dele, ele duvidou que ele fosse capaz. Então é um espaço de dúvida que você alimenta em algum momento, você não confia na sua capacidade. Aí você começa a afundar. Aí, mestre, eu vou morrer afogado, ele se desesperou. Aí o mestre foi até ele, pegou ele pela mão, né? E o mestre falou para ele, homem de pouca fé, né? Nada acontece àquele que tem fé. Então é sobre isso. Homens e mulheres de pouca fé que somos nós. Então quando a gente duvida, a gente fica inseguro, tá? Vitória Galáctica, Renascimento, uma colheita de potencial, um aumento de potencial aqui, elevação de potencial, que é o Cristo te traz, mas a partir desse centro de amor incondicional e de estabelecimento de uma fé pura, verdadeira, e de domínio do plano mental e de todo o espaço de dúvida, de medo, de insegurança, né? De autocrítica excessiva, tá? Aqui é trabalho interno e num espaço muito difícil, que eu estou buscando firmemente alcançar o domínio, que demora bastante para a gente conseguir, porque toda a programação humana é muito forte. Então é todo esse rompimento da programação humana, medo, dúvida e insegurança, tá? E que eventualmente está produzindo alteridade aqui. Vale pico no seu desenvolvimento, ou nas manifestações, ou nas suas criações. E que precisa chegar numa linearidade, e que é o desenvolvimento e a maturidade, que
O bem-amado Mestre Elmório, os Melquisedeque, aleluia. O Mestre Malaya pode te e vai te auxiliar nesse espaço de desenvolvimento, de alinhamento, mas que exige uma grande força de vontade, tá? Um espaço de liderança, de vontade, de poder, de autoridade sobre a própria vida que os mestres têm, que os comandos estelares têm, que o Astar tem e que é preciso encarnar, desenvolver isso, tá? E de confiança em situações limítrofes, onde parece que tudo vai dar errado e você manter a confiança, a fé e você manter a atitude emocional, a resposta emocional. Então não é fácil mesmo, mas você consegue. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. Nós, todos. Meu beijo de luz, gratidão está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou, gratidão.